Eu sou fotógrafo há 30 anos e metade desse tempo eu passei fotografando saúde. Eu viajei por muitos lugares do Brasil, da Amazônia, dentro de comunidades indígenas, até o sul, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Fui para países como a China, o Haiti, depois do terremoto, Japão, depois do tsunami, Quênia, Uganda, Ruanda, norte do Canadá. Em todos esses lugares, conheci pessoas incríveis que se dedicam a cuidar do outro. Nesses 15 anos, busquei conhecer e se cuidar pela perspectiva das equipes de saúde, mas tinha um profissional que conheci pouco nesses anos de trabalho. Passei esses últimos 2 anos rodando as 5 regiões do Brasil para trazer histórias desses profissionais que muitas vezes são o único elo com a saúde de uma comunidade. Comecei minha viagem em Bananal, que abriga uma das primeiras farmácias do Brasil, aberta em 1830. Sou nascida e criada aqui em Bananal, São Paulo. Me formei farmacêutica graças ao incentivo da minha mãe e também de um professor meu de química. Me formei em São Paulo, capital. Logo quando eu me formei, voltei para Bananal e estou aí tocando uma franquia, né, na minha cidade. Eu sempre gostei de lidar com o público, né? Mas essa questão de por que farmácia foi, primeiro, porque eu tinha uma certa facilidade com química e tal. Até porque do histórico familiar, meu pai era engenheiro químico, meu avô era engenheiro químico, minha mãe é professora de matemática e física. Então, assim, a parte de exatas e química, eu tinha umas notinhas boas na escola. É. Aí, seu João. E como é que você tá? Você tá bonito na beca, hein, seu João? O que eu gosto mais da minha profissão é difícil. E principalmente aqui, na minha cidade, que eu acho que é fantástico. Porque eu conheço quase todo mundo, então é diferente, porque assim, eu tenho o meu lado profissional e ao mesmo tempo, o lado pessoal, é tudo muito misturado, né? Aquela, você tá cheinha lá, nem mexer. Ah, mas você não tá tomando mais remédio não, seu Não João? tomo de manhã e de tarde, mas essa outra que você falou, eu só tomo de manhã cedo. Então, assim, eu acho que realmente o que eu mais gosto é isso, essa ligação afetiva e profissional. Que é o remédio que eu tomo misturando. Falou, muito obrigado. Com o seu João, que ele mora sozinho. Aí ele estava muito triste porque havia perdido a companheira. Aí eu falei assim, seu João, você tem seus amigos, a gente gosta tanto de você. Vem aqui para bater um papo com a gente. E aí a gente foi criando uma relação de amizade muito legal. Aí até que um dia ele convidou a gente para ir almoçar na casa dele. Ainda perguntei pra Camila aqui, não foi Camila, essa varanda daqui. Eu falei, Camila, escuta uma coisa. O que vocês acharam de vir na casa de um pobre, na roça? Daí ela que a mãe dela disse, não, ela é mais rico do que... O que adianta na casa de um rico não ser bem tratado, né? Aí a gente começou a amizade e, graças a Deus, quer dizer que do jeito que eu cuido do povo, o povo cuida de mim. Esse contato, essa ligação, isso me faz bem. Então o olhar, o cuidar, ele tem que ser o tempo todo. De Bananal para Caeté, conheci uma família que guarda a história dessa profissão. Cada farmacêutico tinha sua própria fórmula para cuidar das pessoas, passada de geração para geração. Em 1920,
Isso era do meu avô. O farmacêutico tinha que ser poliglota. Tinha que saber o francês. Eu venho de uma família de farmacêuticos. Avô, tio, pai, tia. Tinha aqui, ó, a descrição das doenças e a indicação dos produtos. Acônito, que cafeína, cannabis índica. Uma matéria-prima era importada da Suíça, da França, da Inglaterra. Eu sou a terceira geração de farmacêutico. Eu tenho o Luiz Antônio, que é a quarta geração. O que eu aprendi com a minha família, com a faculdade, durante todo esse tempo, é que a função do farmacêutico é cuidar. E esse cuidar é na forma do medicamento, é na forma do olhar, é na forma de uma palavra, é na forma de dedicar um tempo, principalmente. A vida hoje é muito corrida, a gente não está meio sem tempo para tudo. Mas se a gente puder dedicar um pouquinho do nosso tempo a olhar para o outro e ver que ele pode ter mais problema que a gente, e se um tempinho que você dedicar a ele, você minimizar o mínimo que for o problema dele, para você pode não ser nada, mas para ele pode ser muita coisa. Deus te abençoe. Amém. A senhora também. A senhora é especial. No início, eu tive que conquistar esse espaço. Não foi fácil, eu era apenas o filho do Claré. Eu tive que conquistar no dia a dia, no trabalho, com a conversa, mostrando que realmente eu tinha capacidade técnica para estar continuando aquele trabalho iniciado pelos meus antepassados e que era exercido agora pelo meu pai. Ô, João, quer medir a glicose, hein? O João está excelente aí. Então está 14 por 10, mais ou menos, um pouquinho mais alto. Nós todos sabemos que a saúde é o bem maior que podemos almejar. Vamos dar valor àquilo que realmente merece ter valor. E a farmácia, como é hoje, continua sendo na frente da casa. São muitas recordações, não somente da profissão, mas também de família, de convivência com minha avó, com o seu Joaquim, com o seu João, com o seu Antônio. Eles moravam na farmácia. Eles moravam no casarão que daqui a um tempo vai estar abrigando o Museu Farmácia Ideal. Ele era a casa desses meus antepassados. Era tão bonitinha ela vindo aqui, a gente vinha aqui dentro, sentia cheiro de biscoito, de bolo, a gente vinha aqui para poder pegar um biscoitinho, ela entrava, ia lá dentro da farmácia. Somos finitos e temporários, mas é a nossa história e de amor ao próximo, fraternidade e de continuidade. No interior de Goiás, conheci Cavalcante, uma cidade dentro do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, que abriga parte da comunidade Calunga. Quando eu cheguei aqui, eu era um jovem de 20 anos de idade, né? Então, sem conhecer ninguém. Vou contar a história, ó, quem chegar aqui, porque aí eu conto só uma vez. Eu sou o parceiro sanfoneiro. Parceiro, deixa eu contar um negócio aqui. Você lembra quando eu cheguei aqui em Cavalcante? Lembro?
com uma trouxinha de roupa assim na carcunda aqui e cheguei tava ali. dormindo de papelão. Você botava o papelão assim no chão e dormia. Lá no fundo da farmacinha ali quente, não foi? Não tinha lugar pra dormir. Aí ele forrava assim e dormia. E ficou um bocado de mês. Ficou muito tempo. Ficou quase um mês. Aí depois eu consegui alugar uma casinha. E foi a primeira, foi a farmácia, só tinha essa farmácia mesmo. Complicado, né? Oi, tudo bem? Falei assim, vou comprar um posto de medicamento, um sítio farmacêutico, vou nessa cidade. Cheguei aqui, dei uma volta com o sanfoneiro aí, divertimos, montou sem compromisso assim de financeiro. Vou vender tanto, vou ganhar tanto. Até hoje eu tenho de mercado. Primeira venda minha do mês. Não dava pra pagar nem o almoço. Ele é um cara trabalhador, um cara que vence na vida. Nós vamos agora na cliente número 1. Foi a primeira cliente que entrou na farmácia quando eu vim para Cavalcante. Foi a primeira cliente que falou assim, Ivan, tem como eu pagar no crediário, pagar daqui 30 dias que eu recebo. Aí a gente começou uma parceria assim de 19 anos. O Ivan é um filho que eu tenho. Falei, mas como é que eu faço precisando dos remédios? Fui lá no Ivan. Levei a notinha para eles, nem tinha conhecimento como direito. E isso ele faz com todo mundo. Ele não olha pobre, não olha riqueza, não olha se é pobre, se é rico. Ele está todo mundo bem. 12 por 8. Esse pessoal não teve oportunidade de estudar, né? E a gente tenta fazer um desenho bonitinho, colocando um sol, que é para usar durante o dia, uma lua, que é à noite. Fui adquirindo conhecimento e vendo a necessidade da população. E em 2008 eu ingressei em uma faculdade, né, me formei em 2012. Aí depois eu tive a oportunidade de estudar, né? Andei mais de 200 mil quilômetros atrás, mais de 200 mil quilômetros. Toda semana, ficava lá 4, 5 dias. Dedicação, hein? Ficava 2 dias aqui, voltava de novo, 5 anos. 5 anos. E a gente, assim, como se diz, já de idade, né? 30 e poucos anos, assim, que hoje o jovem com 18 já entra na faculdade. Então, assim, foi muito sofrido, teve que estudar demais. Aí você me dá um recibo. Ok. Um aqui também vale muito, assim, da palavra. Uhum. Falou. Na hora. A população de Cavalcante, 60% reside na zona rural. O município ele é muito grande, a cidade é pequena, né? Mas o pessoal da zona rural é bastante gente. Deixa eu ver se a qualidade tá boa, tá? Foi de 2020. Ó. É assim, a pessoa chega aqui tão tristinha, puxinho. Aí você dá um sorriso, conversa, orienta, a pessoa sai sorrindo. Eu vou fazer uma foto. Quando eu sair, continue olhando para fora. Para adulto ou para criança? O Painho, ele sempre foi comerciante, né? Tinha um supermercadinho, na época, em Parazinho. E alguns clientes, como na cidade não tinha farmácia, questionava a ele por que ele não trazia remédio para vender ou ele não colocava alguma farmácia que a cidade precisava. E ele começou a farmácia.
Quando meus pais abriram essa farmácia aqui em Parazinho em 2001, eu já me metia dentro da farmácia. Minha mãe fazia um curso e minha irmã estudava em João Câmara. Então, quando era tarde, eu me dividia com o meu pai. Moro em São Lugar Gostoso, fico dividido também com o Parazinho. Moro. Posso parar? Pode. É o que eu quero saber. Ele disse São Lugar Gostoso, eu tenho que dizer aonde? Mora onde? Parazinho? O pai, ele ficou só com a farmácia, a gente tentou abrir outra em outra cidade, que foi aqui em São Miguel. E também deu muito certo, graças a Deus. Aí em Parazinho ficava minha mãe e aqui em São Miguel ficava ele, né? Ela é 114. E na maioria das vezes tem muito efeito, não é? Aí eu e Érica estudávamos e tivemos a opção de fazer farmácia, porque como era um comércio da família, a gente quer continuar com esse comércio, quer dar continuidade. Ser farmacêutico, para mim, é o cuidado, prestar atenção nas pessoas, é saber ouvir, porque nem sempre elas procuram a gente porque está precisando de medicamento. Esse daqui, que é o da pressão. Aí esse outro. Algumas pessoas têm vergonha de conversar com o médico, de contar realmente o que sente, ou até mesmo em perguntar a ele como é que usa a tal medicação. E já com a gente na farmácia, já não é assim, eles conseguem ser mais abertos e a gente vai tendo essa preocupação e vai entrando na vida do outro. Então, acho que a preocupação com o outro é uma forma de cuidar. Eu não imagino fazendo outro curso, trabalhando em outra área. Eu gosto muito. No norte, fui para o interior do Pará, em Alenquer, uma cidade cortada por rios do Baixo Amazonas. Quando eu cheguei aqui em Alenquer, a primeira coisa, eu chamei o proprietário da farmácia e passei mais ou menos como eu gostaria de trabalhar. E graças a Deus, ele me deu todo o apoio. Olha, a senhora é uma das minhas primeiras pacientes, né? Desde 2018, logo quando eu cheguei em Alenquer. Foi, né? É. Posso dizer que meu primeiro dia que eu comecei a fazer, não deu ninguém. No segundo dia deu uma pessoa, passou um mês, 2 meses começou a dar 2, 3, aí deu já 10 meses, começou a fazer a filhinha. Você já tomou seu medicamento hoje, da pressão? Não, né? Meu trabalho é gratuito, tento fazer a pessoa ficar mais à vontade, se soltar e deixando o paciente bem à vontade, aí a gente vai chegar no ponto certo. Os farmacêuticos, ele tem que ler, fazer pesquisa. Ele não tem que esperar o paciente chegar até ele tem que ir até o paciente. Tem que conhecer um pouquinho dos seus pacientes, a situação do município. Aqui é a comunidade do Cuipéua. Aqui
Aqui eu tenho, acho que por volta de uns 8 ou 9 pacientes, né? São 3 ou 4 famílias que sempre fazem a minha procura lá na farmácia de estabelecimento. Aqui, pega a rádio de Santarém? Pega, essa aqui é de Santarém. Mas a senhora já sabia que era diabética ou não? Já sabia. Já sabia. Porque antes disso eu já tinha feito uma raspagem no meu pé. Foi quando eu descobri. E aí, a senhora foi pro hospital? O médico me atendeu, pediu para olhar, eu tirei o curativo. Aí ele disse mesmo assim, eu vou lhe internar, dona Anice, para fazer uma tentativa nesse seu dedo, senão você vai ter que tirar esse dedo, né? Quando ele disse isso, parece assim que o mundo caiu, sabe? Apesar do cansaço, da distância, tudinho, mas o poder ajudar, acho que não tem coisa do mundo que se pague. A senhora pegou mês passado? Peguei. Mas daí o outro é rolinho. Só que daí não pode misturar os dois, é um outro. Você vai tomar. Tá dando Antônio? Eu praticamente nasci dentro da farmácia, porque meu pai inaugurou ela meses antes de eu nascer. Eu lembro que a gente não tinha sacola, tinha um papelzinho para embrulhar as caixas, né? O pai embrulhava. E eu lembro que às vezes eu levava pra casa para brincar. Eu brincava que eu vendia remédio quando era criança. Minha dor de cabeça, dona Zélia, melhorou? Melhorou Não bastante. deu mais essa semana? Melhorou. Não acordei com dor de cabeça, não lembro de madrugada, nem agora de manhã. Daí hoje não, mas se Acordou bem. No início da minha adolescência eu não pensava em cursar farmácia. Mas daí eu sempre tive um interesse pela área da saúde. Comecei o curso de farmácia, me apaixonei pela profissão desde o início. E daí que eu voltei para ajudar o pai. E a população camarense também, né? Vamos descer naquelas de baixo ali também. Boa tarde, Isabela. Tudo bom, Samilton? Tudo bem? Sério? Pra mim? Presente. Muito obrigada, tá? Ok. Obrigada Não, mesmo. bem por isso, Tá capaz. bom. Fico muito feliz quando tem esse tipo de reconhecimento, né? Com algum presente, alguma coisa. Eu queria agradecer mesmo, de coração. E a mesma forma também que a gente também quer retribuir o que vocês fazem por nós aqui também. A gente nunca te viu assim de uma outra forma aqui, a não ser assim com essa simpatia, que isso que faz o cliente se sentir bem também, né? É o atendimento que a gente tem aqui, não só de ti, de todos os teus familiares. Eu acho que o primeiro sentimento que vem é a gratidão. É saber que tu escolheu uma profissão para tua vida que vai ajudar os outros, consequentemente tu vai ficar bem também. Porque faz sentir que a vida tem sentido, né? Porque é tão bom quando isso acontece, né?
Aqui, por exemplo, não existe uma barreira, então todo mundo entra, sai a hora que quer, não tem um órgão assim de fiscalização, né? Então, pelo menos a orientação, né? Questão da máscara, álcool gel, tem muita gente ainda que não se importa, né? Chega pra gente casos e casos que a gente às vezes tem que intervir, tem que encaminhar, e é muito difícil também para a gente saber o que fazer nessas situações. Que se para a gente que tem um certo conhecimento a mais técnico ali não está fácil, para eles que estão nessa guerra também, e às vezes com menos munição que a gente, é mais difícil ainda. O Luiz está enfrentando a epidemia aqui praticamente sozinho, que eu já tenho 74 anos. Apesar de eu ser muito ativo, eu me regulei um pouco. E uma última coisa que eu lamento é porque 2 parceiras de vocês do Rio Grande do Norte, elas foram infectadas. Não está sendo fácil mesmo não, Fabiana, porque assim, exemplo, eu vejo a minha mãe muito raro, porque eu tenho um contato muito grande na farmácia, então a gente fica com um pouco de medo. Minha mãe também é grupo de risco, e ela fala, vem tomar uma sopa comigo, filha. Aí eu penso, vou ou não vou? Não sei. E os seus pais, Isa? Porque como é só eu e ele, né? A gente também trabalha em família. Ele tá, às vezes, ficando um pouco mais em casa, eu vou sozinha. E aqui em casa, todo cuidado a hora que a gente chega, né? Pra não, como a gente mora todos juntos. Mas eles estão bem, graças a Deus. Parabéns para todos vocês que estão aí na linha de frente. Vocês são os grandes heróis mesmo. Gente, boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, gente.